gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um vídeo sobre o livro do Apocalipse. Então esse é o segundo vídeo, lembrando que o nosso estudo desde lá do início tem sido um estudo panorâmico e não será diferente com o livro do Apocalipse, cujo estudo está sendo um estudo panorâmico, portanto, não vamos nos aprofundar nos detalhes deste livro por enquanto. Vai chegar um momento em que isso vai acontecer, tá certo? Lembrando que se você é novo por aqui, não esqueça, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilhe para que possamos alcançar muitas pessoas com a verdade do Evangelho de Cristo, porque isso sim está na Bíblia. Então, para começarmos o estudo de hoje, eu queria deixar com vocês um pequeno apêndice histórico, ok? Esse livro aqui, olha, acho que vocês estão conseguindo ver, História da Igreja Cristã, Jesse Lehman Herbert, tá? Ele é um livro muito interessante, pois ele conta de toda a história da igreja cristã, ok? Então ele conta a parte do Novo Testamento. Lá na página de número 50, nós temos um ponto que fala sobre a segunda perseguição imperial, que seria entre os anos 90 e 96 depois de Cristo. E aqui ele cita então Apocalipse capítulo 1, verso 9, tá? Então ele diz assim: por volta do ano 90, o cruel imperador Domiciano, então Domiciano era o imperador desta época, iniciou a segunda perseguição imperial aos cristãos. Nessa época, milhares de cristãos foram mortos, especialmente em Roma e em toda a Itália. Entretanto, essa perseguição, como a de Nero, que tinha sido então anterior a esta, foi esporádica, local e não se estendeu a todo o império. No mesmo período, João, o último dos apóstolos, que vivia na cidade de Éfeso, foi preso e exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu. Foi em Patmos que João recebeu a revelação que compõe o livro de Apocalipse, o último do Novo Testamento. Eu gosto de mostrar para vocês, então, porque eu tenho várias fontes, vários livros que eu uso para o meu estudo pessoal e para estar formando os vídeos que eu tenho gravado para vocês. Esse livro é um dos que tem me auxiliado. Se vocês puderem adquirir, ele é muito bom. Ele fala sobre a história e isso é muito importante para nós. Seguindo então com o nosso estudo no Apocalipse, tendo esse apêndice histórico, porque é importante a gente entender o período histórico em que as coisas estão acontecendo, para que tenhamos um entendimento ampliado de tudo que aconteceu. João, ele estava preso porque houve uma perseguição aos cristãos, tá? E então ele foi exilado lá na ilha de Patmos, e lá Deus o visitou. E como já falamos no vídeo de número 1, houve então uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo a João, que escreveu todas essas coisas. Amém? Deus falou com João a respeito da vitória de Cristo e da igreja, que é o tema central do estudo de Apocalipse. Então, queridos, nós podemos dizer que o livro de Apocalipse é a consumação daquilo que foi dito lá em Gênesis. No Gênesis 3, capítulo 15, por exemplo, quando Deus fala da descendência da mulher, se referindo a Jesus, dizendo que essa descendência pisaria a cabeça da serpente. Apocalipse declara, então, a vitória total do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós começamos a estudar o livro de Gênesis, ao longo de todo esse estudo panorâmico da Bíblia, que a gente tem feito aqui no nosso canal, eu frisei muito que a Bíblia é uma unidade. Ela não se contradiz em tempo algum e, pelo contrário, um livro complementa o outro, explanando esse maravilhoso plano de salvação, plano de resgate da humanidade que está em queda por causa do pecado. Então, Gênesis e Apocalipse se complementam. Deus prometeu resgatar a humanidade lá em Gênesis e ele está cumprindo a sua promessa, pois ele é fiel. Então, queridos, o livro de Gênesis nos conta como a humanidade caiu,
como o pecado entrou no nosso meio e as consequências decorrentes dessa queda. Já o livro de Apocalipse nos conta como a igreja reinará em glória com Cristo Jesus. Pois se Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo, nós somos uma unidade com Cristo. E ele reinará, e nós reinaremos com ele, e com ele venceremos. Então, queridos, eu tenho agora aqui em minhas mãos a Bíblia de Estudo Cronológica e Aplicação Pessoal, Almeida, revista e corrigida da CPAD. Está aqui na minha mão. Não estou ganhando dinheiro nenhum para estar divulgando esse livro, assim como também já divulguei o livro anterior. Na verdade, eu quero mostrar para vocês algumas das minhas fontes de consulta quando eu estou preparando esses estudos para o Tá na Bíblia, ok? Essa Bíblia é bastante interessante porque ela nos traz a cronologia dos fatos. Ela coloca todos os fatos bíblicos na ordem em que eles foram acontecendo. Mas enfim, lá na página 1853, ela coloca um quadro de estudo muito interessante. E esse quadro de estudo mostra o princípio e o fim. E é o que a gente está tratando hoje aqui, um estudo comparativo de Gênesis e de Apocalipse. Então, eu trouxe esse quadro para vocês e eu vou estar explanando um pouquinho desse quadro com vocês agora, para que nós possamos entender que esse plano de salvação, de resgate da humanidade, ele foi cuidadosamente bolado pelo nosso Deus. E existe todo um controle de Deus em todas as situações que acontecem na humanidade. Por vezes parece que está tudo fora de controle. Talvez esteja fora do meu controle e do seu controle, mas nunca, jamais estará fora do controle do nosso Senhor, do nosso Deus e Pai. Ele tem todas as coisas sob o seu domínio. Bom, podemos ver então que lá no livro de Gênesis, o sol é criado. Quando Deus diz, haja luz, lá em Gênesis 1, verso 3. Porque havia trevas sobre a face do abismo. E vocês vão lembrar disso, que está lá em Gênesis 1, verso 1. Então Deus, ele com sua voz, com a palavra, com o verbo, Jesus Cristo, gente, isso é lindo, eu me arrepio. Ele diz, haja luz, e houve luz. Porque precisávamos de luz, porque havia trevas. Mas em Apocalipse, o sol não é mais necessário, pois Jesus é o sol da justiça. Apocalipse 21, 23 nos diz isso e eu vibro mesmo. Ele diz assim, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia! Apocalipse 22, 25 diz, e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Ai, o livro de Apocalipse, ele é tremendo, queridos. Ele nos mostra verdades, verdade de vitória, verdade de conquista, de vitória sobre a morte. Não haverá mais noite. O sol da justiça, o nosso Senhor, o Cordeiro, será a nossa lâmpada. Em Gênesis, nós vemos que Satanás é vitorioso. Satanás percebe a vitória sobre a humanidade, pois ele consegue afastar o homem de Deus. Lá em Gênesis 3, verso 10, diz assim, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Isso é Adão falando com Deus. Ele se esconde de Deus. Satanás consegue afastar o homem de Deus e por isso, então, começa todo esse trabalho de religar. Deus cria um plano para religar o homem com ele mesmo. Uma vez que nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor, ele quer de novo nos resgatar. Ele quer nos trazer para perto dele. Mas lá em Apocalipse, o que nós vemos? Que Satanás é derrotado. Deus bola um plano de resgate e a consumação desse plano se dá em Apocalipse.
Olha o que está escrito em Apocalipse 1,18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele venceu a morte, ele venceu as trevas e ele vem vencendo. E para vencer, isso fica bem claro lá em Apocalipse. Em Gênesis, o pecado entra na raça humana, ele entra no mundo, ele passa a pertencer à raça humana. E desde então, nós somos gerados em pecado. Quando ele convence a mulher de provar do fruto do conhecimento do bem e do mal, e assim com esse ato de desobediência, Adão e Eva trazem o pecado para dentro da história da humanidade. Olha lá o que está escrito em Gênesis 3, versos 5 e 6. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Isso é a serpente falando, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Essa desobediência foi o ato que trouxe o pecado para dentro da raça humana. Mas em Apocalipse o pecado é banido. Em Apocalipse 22, 14 e 15, nós vemos: bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse diz que não há lugar, não há espaço para o pecado na Nova Jerusalém. Em Gênesis, as pessoas fogem e se escondem de Deus. Veja lá Gênesis 3:8, que diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Houve um afastamento. Mas em Apocalipse, as pessoas são convidadas a viver com Deus para sempre. Isso é maravilhoso. Apocalipse 22:4. E verão o seu rosto. Nós estaremos tão perto do nosso Senhor que nós poderemos ver a sua face. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Glória a Deus. Em Gênesis, as pessoas são amaldiçoadas. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre seu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Então houve uma maldição para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente e a sua semente. No caso, ele está se referindo a Jesus. Esta te ferirá a cabeça. Jesus ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, essa é a maldição dada à mulher. E para o homem ele diz assim: e a Adão disse: portanto, deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, dos versos 14 ao 19, foi o que eu li. Então, há uma maldição para cada um, mas a pior delas é que nós somos pó e tornaremos ao pó. Existe a morte. Nesse exato momento, a morte entra na raça humana. E nós precisamos ser libertos dessa morte. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
E é isso que nós vemos então em Apocalipse. Glória a Deus, em Apocalipse a maldição é removida. Apocalipse 22, verso 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Glória a Deus. Então, em Gênesis, nós vemos que lágrimas são derramadas em tristeza pelo pecado. Romanos 8, 23, como eu já citei, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas em Apocalipse nós temos a vitória, nós temos a certeza de que não haverá mais pecado, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza. Pois ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem é a ordem do pecado. E isso está escrito lá em Apocalipse 21, 4. A antiga ordem é a ordem da morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando nós chegamos em Apocalipse, nós temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Em Apocalipse, nós vemos que a cidade de Deus é glorificada, enquanto que em Gênesis nós vemos que o jardim e a terra são amaldiçoados. Eu já li anteriormente, deixa eu ver aqui o verso que fala de Gênesis 3, do 13 ao 16, quando Deus dá a maldição à serpente, à mulher, ao homem, ele também fala da terra. Ele fala que a terra produzirá abrolhos. Há uma maldição também para a terra. Agora, a cidade de Deus, ela é glorificada. Isso está lá em Apocalipse. Ali se faz um novo céu e uma nova terra. Então, em Apocalipse 21, 1 diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não mais existia. Oh, glória! Em Apocalipse, o paraíso é perdido. Gênesis 3:23 diz: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo, o qual fora tirado. Vamos entender que havia duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedece a Deus, e ali o pecado passa a habitar na vida do homem, e a morte entra na nossa vida. Queridos, preste atenção como o nosso Deus é maravilhoso. Se Deus permite que o homem continue no jardim, tendo acesso à árvore da vida, ele comeria desse fruto e viveria em pecado eternamente. Mas o nosso Senhor tira o homem do jardim do Éden para que ele não coma e não viva em pecado eternamente. Ao mesmo tempo, ele bola um plano de resgate para que, sendo lavado e remido no sangue do Cordeiro, nós alcançássemos a remissão. O escrito de dívida que tinha contra nós fosse retirado. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E assim, nós agora poderemos habitar eternamente com o nosso Senhor e sem pecado. Seremos santos. Em santificação glorificaremos o nome do nosso Senhor. Oh, glória! Então, em Apocalipse, o paraíso que foi perdido aqui em Gênesis, o paraíso é obtido outra vez. Apocalipse 21, 2 diz: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, pura, santa e imaculada, para viver uma vida de santidade, em adoração ao nosso Senhor, que é santo, santo, santo. Glória a Deus. Em Gênesis, as pessoas estão condenadas à morte. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Olha o que eu acabei de explicar para vocês. Está em Gênesis 3:23. Mas em Apocalipse, a morte é derrotada. Os crentes viverão para sempre com Deus. Apocalipse 21:4 diz: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia! Que estudo lindo é o estudo do Apocalipse. E é interessante porque muitas pessoas têm medo de estudar o Apocalipse, porque são símbolos, são números, às vezes falta o entendimento do que está ali.
As pessoas têm medo dessa palavra apocalipse, porque hoje em dia essa palavra é muito usada como algo terrível. Quando um jornalista ele fala, aconteceu um desastre, algo apocalíptico. Então nós temos na nossa mente que o apocalipse é desastroso, mas apocalipse é vitorioso. Nós deveríamos ter medo de ler Gênesis. Ali sim o pecado entrou, ali sim nós fomos corrompidos, mas em Apocalipse nós seremos libertos, nós alcançaremos a vida eterna. Oh, meus queridos, eu vibro quando eu falo da palavra do Senhor. E eu recordo daquele corinho que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Esse é meu objetivo em Cristo, proclamar a mensagem da cruz. Que essa mensagem te alcance, que a mensagem de vida eterna, que a mensagem de vitória, de Apocalipse se faça presente em sua vida. Amém? Lembra que a gente sempre deixa aqui, olha, sugestões de vídeos para que você, se você é novo aqui no canal, que você possa assistir vídeos que você ainda não assistiu. E que o Senhor te abençoe nessa semana, que você tenha uma semana rica de bênçãos do nosso Senhor, porque isso sim está na Bíblia.